Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai depender do horário em que vocês estão assistindo esse vídeo. E hoje é o quê? Hoje é final de semana, é sábado, né, gente? Hoje é dia do meu descanso, mas eu já tô deixando aqui gravado o vídeo para vocês. E aí, quando eu falei para vocês sobre espiritualidade, que é necessário a gente cuidar, porque às vezes a gente não entende sobre o que é espiritualidade, sobre o que está acontecendo em nossas vidas. Eu acho que muitos de vocês já devem ter passado por isso, de parecer que tudo que vocês estão fazendo, e minha mesa não para de andar, gente. Eu tenho que botar uma trava aqui. Que parece assim que tudo que vocês estão fazendo não vai para frente. Não sei se já aconteceu isso com vocês. E que vocês ficam assim, parecendo que tá dando um murro em ponta de faca. Eu falo muito isso aqui nas leituras das cartas, sabe? Principalmente quando se trata de você prestar atenção. Meu gato tá aqui. Vem cá, vem, Frajolinha. Vem, Frajolinha. Ai, deixa eu pegar ele. Apresento para vocês meu gato, que passou por uma cirurgia, né? Que ele tinha o popô dele obstruído. E aí ele só fica assim no colo. Enfim. Então parece assim que eu não sei onde é que eu estava. Enfim, acostume-se que eu sou assim. É que parece que tudo que você faz não está funcionando. Parece que tudo que você quer fazer não vai para frente. Parece que a vida de você está estagnada. Aí você fica dando murro em ponta de faca. Eu quero isso para mim, eu quero, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Sabe, é nesse momento que você precisa parar e ouvir a sua espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, gente, ela está no contexto dentro de quaisquer religião que vocês tenham, tá? Então, independe se você é evangélico, se você é católico, se você é umbandista, se você é kardecista, se você é candomblessista, independe de qual religião, hinduísta, budista, independe. Todos nós sabemos que precisamos buscar o sagrado, sabe? O nosso Deus, o nosso Criador. E eu entendo, depois de muito estudo, até eu falei num vídeo que há 12 anos atrás que eu comecei no kardecismo. Não, eu fiquei vendo, falei assim, gente, já tem 16 anos que eu iniciei no kardecismo, que eu iniciei a minha mediunidade, tudo lá no kardecismo, e dei continuidade na Umbanda. Enfim, então, um dos meus maiores medos era sobre a Umbanda, tá? Quando eu decidi por cuidar dos meus guias espirituais. Então, esse é um assunto para um outro vídeo. O que são guias espirituais? Eu vou falar num outro vídeo, tá? E aí eu tinha muito medo, porque eu acreditava dentro daquilo que eu fui criada, embora eu tenha sido criada dentro de um berço de Umbanda, eu acreditava que tudo que fosse fora da igreja, né, era do demônio. Logo eu não poderia estar bem. Logo nada poderia melhorar na minha vida. E a partir de experiências, de coisas que eu vivenciei fora da igreja, né, dentro de Umbanda, entre aspas, tá? Eu comecei a ter medo, tá? Então eu achava que estava errado. Então durante muitos anos na minha vida, eu fiquei muito perdida com relação a isso. E sempre ouvindo uma coisa dentro de mim que eu precisava alcançar e eu não conseguia. Era como se eu não coubesse dentro de mim, sabe? Era como se houvesse duas Lucianes. E eu ficava tentando sair de dentro de mim, eu não conseguia me encaixar, me encontrar nesse mundo, sabe? Então passei por muitos tormentos, muitas coisas difíceis, muito altos e baixos. E aí até que eu me encontrei dentro do kardecismo. Ainda assim eu estava presa, ligada a alguns dogmas ainda que foram implantados na minha cabeça. Óbvio que isso vai ser assunto para um outro vídeo. Até que eu comecei a estudar, me aprofundar sobre a criação do mundo, aí eu estou falando, gente, de ciência, tá? Escavações, como é que se fala o nome? Esqueci o nome agora, a gente fugiu da minha cabeça. Enfim.
Então, pessoas que estão ligadas a isso. Eu fui estudar sobre pessoas que encontram artefatos, que fazem escavações, que procuram saber quando as coisas existiram, em que século existiu, há quantos milhões de anos existe. Aí eu fui estudar sobre religiões, fundamento de cada uma, e eu comecei a descobrir que todas elas, praticamente, não vou dizer todas, não vou generalizar, porque são muitas religiões no mundo inteiro, são mais de 6.000 religiões, está chegando a 12.000, alguma coisa assim. É muita religião e muita pretensão a minha querer dizer que só a minha religião é que salva. É muita pretensão. E aí eu descobri que praticamente todas as religiões têm a mesma história, o mesmo segmento, o mesmo fim, o mesmo princípio, tudo tem a mesma coisa. E aí eu comecei a me libertar. Quando eu me liguei à Umbanda, quando eu recebi o chamado para Umbanda, e vai ser um outro vídeo também que eu vou falar sobre isso, eu comecei a ter dificuldades, porque ainda estava enraizado na minha cabeça sobre as entidades. Elas são más, por causa de tudo aquilo que eu já tinha vivenciado, né? Isso durante a minha adolescência, infância, enfim. Então eu achava que era tudo ruim, isso vai me levar ao mal, isso vai me levar ao inferno, aquele medo do inferno. Até eu descobrir o que eu descobri, sabe, que não é bem assim, não é desse jeito, não é como eu vi. Assim como existem umbandistas, pessoas ligadas ao santo que não são boas, existe isso dentro de uma igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro do kardecismo. Aonde existem seres humanos, existe essa problemática. E isso não está vinculado à religião, e sim a caráter da pessoa. E aí eu fui entender que o que salva não é religião. O que salva são as nossas atitudes. E aí eu fui entender que se nós procuramos uma religião para ser salvos, automaticamente não estamos ligados a essa religião de coração limpo, e sim querendo algo em troca, fazendo da nossa fé uma moeda de troca. Então eu vou me portar, eu vou me comportar desse jeito para que eu consiga a salvação. Automaticamente a gente já não tem salvação nenhuma. E o que seria essa salvação? Que salvação é essa? Tá? É nisso tudo que eu fui estudando, que eu fui me ligando. E aí eu encontro a Umbanda, eu me desvinculo, aí eu consigo encontrar a minha verdade. Obviamente a minha verdade não vai ser a verdade de muitos de vocês. Eu não estou dizendo que a minha verdade é a verdade absoluta. Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Que a nossa verdade não é a verdade absoluta, entende? Então a gente tem que buscar aquilo que nos faz bem. Então quando eu me libertei desses dogmas, quando eu encontrei a minha verdade e ela me libertou, eu passei a viver mais livre, mais serena, mais calma, com mais entendimento, muito mais empatia do que eu tinha antes pelas pessoas. Hoje eu consigo olhar para as pessoas sem julgamentos. Tá? Eu não julgo mais comportamento de ninguém, porque esse é um dos piores erros que o ser humano tem, é ficar julgando. Então, automaticamente, se você julga, se você já diz que você é o detentor da verdade, que a sua crença é detentora da verdade, você já está errando com o nosso sagrado, com Deus. Então, todos nós buscamos a mesma coisa, que é a evolução espiritual, é o aperfeiçoamento moral, intelectual. Então, acho que se todas as pessoas buscassem estudar realmente a fundo tudo aquilo que vem e implanta na nossa cabeça, se as pessoas procurassem, eu não vou ir por esse caminho, a pessoa está falando, eu vou buscar saber a verdade sobre isso, mas eu vou buscar a verdade sem que tenha nada ligado a essa religião, a essa crença. Eu quero buscar a verdade livre desse dogma, livre dessa crença, desse tipo de pensamento, para poder entender o que está acontecendo. E aí você encontra a sua verdade, a sua verdade. E cada um de nós temos a nossa verdade, tá? Então, quando eu encontrei a minha verdade, a minha paz, o meu sossego, eu me encontrei na minha forma de viver a minha espiritualidade, eu comecei a entender muita coisa. E aí foi o momento em que eu precisava
parar e pensar, poxa, por que eu quero tanto isso e não consigo? E aí você começa a entender, pelo menos dentro daquilo que eu acredito, eu comecei a entender o seguinte, nem tudo o que eu quero para mim é realmente para mim. Aquilo que eu estou querendo demais para minha vida pode ser o fim para mim. Pode ser o começo, o início de um grande sofrimento na minha vida. E realmente, quando a gente fica muito obcecado por algo, nós tendemos a entrar num sofrimento muito grande, numa melancolia muito grande, numa decepção muito grande, porque a gente não consegue alcançar aquilo que quer. E a gente não consegue por quê? Porque Deus, o nosso Criador, permite que nossos guias espirituais, isso dentro daquilo que eu acredito, permite que nossos guias espirituais não deem a gente o que nós queremos. Que tire de nós aquilo que vai trazer problemas para a gente lá na frente. Porque eles são mais vividos, eles têm mais experiência, eles sabem o que vai acontecer com a gente. Então aquilo que parece muito bom para a gente nesse momento, eles sabem que não vai ser, que mais lá na frente vamos sofrer. Um exemplo para vocês é um carro. Eu quero comprar um carro, meu Deus, mas eu não consigo comprar esse carro. Eu faço de tudo, eu não consigo, parece que tudo dá errado para eu comprar esse carro. Já parou para pensar que talvez você não conseguir comprar esse carro seja justamente para que você não venha a desencarnar em um acidente? Ou para que talvez você não venha a ficar paraplégico por causa de um acidente de carro? Ou que você não venha sem querer a tirar, né, a existência de alguém aqui desse plano através desse carro? Vocês estão me entendendo? É dessa forma que a espiritualidade trabalha. A espiritualidade, ela trabalha de uma forma muito bonita, de uma forma muito sábia. E Deus, ele permite isso. Então, quando a gente começa a entrar no sofrimento porque a gente quer muito uma coisa, isso é muito prejudicial à nossa saúde física, à nossa saúde mental, mas também à nossa saúde espiritual. Isso se dá muito nos casos de depressão, onde as pessoas ficam depressivas. Os depressivos são doentes espirituais. Primeiro começa na alma, no espírito e vai para o corpo, gente. Precisa de tratamento médico primeiro e espiritual em segundo. Ou seja, os dois em conjunto. Eu não vou nem botar um primeiro e outro em segundo, mas são os dois em conjuntos trabalhando, tá? Mas não pode largar a medicina da terra. Então, a depressão muitas das vezes é causada por isso, por algo que a pessoa quer muito, algo que a pessoa quer mudar, é uma dificuldade que a pessoa tem de se encontrar, sabe aquele negócio que eu falei de que eu às vezes não cabia dentro de mim, eu sentia como se fosse duas Luciane querendo sair, uma estava querendo sair, uma parecia que dominava o meu corpo e o outro estava por dentro querendo desabrochar. E eu não sabia o que dizia isso, o que isso queria dizer na minha vida. E na verdade era a minha expansão da mente. A minha mente estava se expandindo e eu não conseguia entender isso. E quando a gente entende que a mente da gente expandiu, que a gente começou a procurar o conhecimento, nós entramos numa paz, numa tranquilidade, num acerto conosco mesmo que é maravilhoso. A gente começa a entender que nem tudo é da forma que a gente quer e que às vezes os percalços são necessários. Quando eu tiro cartas aqui do tarô e que sai a carta da morte, que é uma carta de um recomeço, de um novo ciclo, e que eu falo que o novo ciclo, o novo início sempre é doloroso, é por conta disso. Recomeçar é doloroso. Fechar um ciclo para iniciar outro, sempre há conturbações e problemáticas antes. Porque é preciso o quê? Que a espiritualidade dê uma movimentada em nossas vidas. Às vezes nós estamos estagnados, não estamos querendo entender que é preciso fechar um ciclo. E o que a espiritualidade faz? Ela movimenta a nossa vida. Então parece que a vida da gente está dando tudo errado, que as pessoas estão contra a gente, que nós estamos contra as pessoas, que tudo que a gente está fazendo a gente parece que não dá certo. É a vida, é o ciclo se fechando para iniciar outro. E às vezes há muito sofrimento, existe muito sofrimento nessa mudança de ciclo porque nós não aceitamos essa nova etapa.
É difícil abrir mão, é difícil recomeçar. Para muitas pessoas é difícil ter que entender que um novo ciclo está em uma nova cidade, entender que um novo ciclo está em você abrir mão de uma pessoa que você ama, que você quer por perto, que você precisa estar longe dessa pessoa porque ela está te fazendo mal, porque ela está te sugando as energias. Então é difícil a gente iniciar um novo ciclo e entender que é um novo ciclo sabendo que nós vamos perder algumas amizades, que às vezes até um emprego que a gente está ali, que a gente acha que é tudo pra gente naquele momento, mas na verdade ele não é tão importante assim, porque existe um outro emprego melhor pra gente. Mas no momento em que perdemos, achamos que aquilo ali é o fim do mundo, quando não é o fim do mundo, é o começo de uma nova etapa. E muitas das vezes o início de um novo ciclo, ele é realmente com muito sofrimento, com muitas perdas, porque muitos de nós não aceitamos essa nova etapa, essa virada de ciclo, não conseguimos aceitar. Então, há uma dificuldade muito grande na vida de quem não aceita, porque não conseguimos enxergar válvulas de escape, não conseguimos encontrar outros caminhos, não conseguimos encontrar aquilo que a espiritualidade está se propondo e se dispondo a colocar diante dos nossos olhos, que existe outras possibilidades, outros caminhos, outras formas de viver, e aí a gente não consegue encontrar. Não conseguimos encontrar soluções porque estamos tão assoberbados com aquilo que queremos, com aquilo que não conseguimos abrir mão, com o nosso sofrimento, com a nossa apatia, que não conseguimos ouvir e nem enxergar o que a espiritualidade tem pra gente. Então, gente, foi isso que eu busquei. Não que eu estava vivendo isso, mas abrir mão do antigo canal foi muito difícil para mim. Era um novo ciclo, tanto que foi 2 anos para eu conseguir abrir mão do outro canal. Para eu recomeçar, foi muito penoso e muito difícil, porque eu não queria abrir mão. Eu não queria abrir mão daquilo. Então, o que aconteceu? Me trouxe sofrimento, me trouxe prejuízos de saúde. Porque eu comecei a ter problemas com relação à saúde, problemas para dormir, o meu estado de nervo começou a ficar alterado, alterou até o meu ciclo menstrual, para vocês terem uma ideia. Eu entrei no climatério e hoje eu posso dizer para vocês, eu não estou mais no climatério. Eu voltei à normalidade, parece que meus hormônios voltaram todos ao normal, porque eu estava em desequilíbrio. Porque eu queria algo para minha vida que já não estava mais me fazendo bem. Já tinha sido me avisado que não ia me fazer bem. Mas eu não quis acreditar. Então houve todo um sofrimento até eu aceitar. Vocês entendem? Então sofrimentos, às vezes, na vida da gente, aquele sofrimento que não acaba nunca, temos que parar e analisar que muitas das vezes, aliás, a gente é que procura sempre. Vocês estão me entendendo? Então, assim, eu não estou falando de casos excepcionais, gente, que aí é uma outra história. Eu estou falando de casos como esses que eu estou citando para vocês. Então, é preciso que a gente ouça a espiritualidade, é preciso que a gente aceite, porque aí sim a gente consegue escutar, ouvir, olhar, enxergar aquilo que a espiritualidade tem pra gente. Novos caminhos que a espiritualidade tem pra gente. E eu sou uma prova disso aqui para vocês. Eu não sei, tem algumas pessoas do outro canal, eu acredito que ainda vai vir outras pessoas ainda para cá, mas não foi fácil eu largar aquilo lá e recomeçar do zero. Recomeçar do zero para mim era muito difícil. Eu recomeçar, como assim eu vou recomeçar de novo? Dentro de uma religião que muitas pessoas não aceitam, dentro de uma crença que muitas pessoas não aceitam, eu vou ser julgada. Então, a partir do momento que eu deixei isso de lado, parei de pensar no que as pessoas vão fazer, vão me julgar, vão fazer, vão acontecer, eu passei a viver minha vida. Eu passei a viver com mais leveza. Porque esse também é um fator. Viver em função daquilo que as pessoas vão pensar ou de que maneira elas vão te julgar. Eu estou olhando a hora porque eu tenho que buscar minha filha no colégio. Então, pensa um pouco, se vocês não estão querendo para si, para a vida de vocês, algo que vai fazer mal. Então, se tem algo na tua vida que você está insistindo muito em ter e você tem anos e você não consegue, você luta e não consegue, reflita, se conecte com a espiritualidade e tente entender se aquele caminho que você quer, ele realmente é para você. Tente procurar ver se a espiritualidade, se Deus já não permitiu que a espiritualidade te mostrasse outras maneiras de viver, outros caminhos para você seguir.
você vai ver só como é que as coisas vão começar a mudar na vida de vocês, tá? E o fundamental é estudar sobre a religião, sobre a história do mundo, sobre a história de cada povo no mundo. Gente, uma das histórias que eu comecei a estudar foi sobre os indígenas e eu fiquei assim, de boca aberta sobre a cultura africana, que são uma das primeiras culturas a existir na face da Terra. Então, quando você vai se aprofundando, você vai ganhando sabedoria, você vai se libertando. Enquanto mais conhecimento você busca, mais conhecimento você tem, mais você se liberta. E se libertar não significa que você está entregue ao mal. Se libertar significa que você está mais conectado com Deus, com a espiritualidade, com a divindade. E isso te faz uma pessoa melhorada, não perfeita, porque perfeito nenhum de nós somos, mas nos faz melhores como ser humano para nós mesmos, não é para as outras pessoas, porque isso é consequência, tá? Então, se nós estamos bem conosco mesmo, se nós estamos felizes, se passamos a não julgar as outras pessoas, as decisões das outras pessoas, se passamos a entender o mundo como um todo, pessoas são diferentes, religiões, cada uma tem a sua. A religião quem fez foi o ser humano, foi o homem. Entende? A espiritualidade não. A espiritualidade ela sempre esteve aqui desde que o mundo é mundo. Agora a religião quem fez foi o homem. Quando entendemos esse lado, quando passamos a entender a espiritualidade, o que ela quer pra gente, quando conseguimos encontrar a direção certa para a vida da gente, as coisas tendem a fluir, a ir mais leve. Isso não quer dizer que não vamos ter problemas. Teremos muitos problemas e eu vou falar isso no próximo vídeo, tá? Teremos muitos problemas, mas nós teremos problemas e conseguiremos enfrentá-los e resolvê-los com mais serenidade, com menos peso na alma, no corpo e no espírito, com menos revolta, com menos tristeza, com mais sabedoria, entendeu? É isso, gente, é um vídeo mais rápido, não sei nem se ficou rápido, mas acredito que não, porque nunca é. Mas é mais ou menos isso que vai ser aqui aos sábados com vocês. No próximo sábado eu vou falar com vocês sobre as dificuldades, sobre as problemáticas de entrar para encontrar a espiritualidade, tudo o que acontece, todos os fatores que podem acontecer com você, tanto físico quanto mental. Muitos problemas que acontecem até você realmente se encaixar naquilo, até realmente você se encontrar naquilo ali. Entendeu? Mas eu posso garantir para vocês que seja quaisquer que for a decisão que vocês tomem dentro da espiritualidade de vocês, pode ter certeza que vai levar vocês a uma calmaria, uma sabedoria muito boa. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esperem aí o próximo sábado, que no próximo sábado vai ter a continuação desse vídeo aqui, ok? Um grande beijo, cheio de muita axé para vocês. Fiquem na proteção de Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!